A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Viridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo a primeira epístola universal do apóstolo João, né? Hoje a gente vai ver o dom do discernimento a partir do capítulo 4. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor traz consigo o tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Deus é amor puro e verdadeiro, né? Bom, imagina só, né? Ele deu seu Filho unigênito para padecer na cruz por nossos pecados, para a remissão de nossos pecados, né?
o Filho puro e santo, né? Você seria capaz de dar o seu filho para a salvação de qualquer outra pessoa que seja? É complicado, né? E Deus deu o seu filho para a salvação do mundo. E mesmo assim, o mundo não o aceitou. Não é verdade? O mundo não aceitou, pelo contrário, o crucificou, né? Mas isso aconteceu porque estava profetizado, ele tinha que padecer na cruz, porque para a remissão dos pecados necessitava de sangue, e de sangue puro, de sangue inocente, de sangue purificado, de sangue, no caso, como era para a purificação dos pecados eternamente, então necessitaria de sangue santo, santo de santidade. Então seria necessário o sangue de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ele padeceu na cruz por nós, estava escrito, e tudo que está escrito acontece, né? As profecias do Senhor, as promessas do Senhor, elas são verdadeiras, não tem como questionar. Tudo que foi profetizado em nome do Senhor, tudo profetizado que está na Bíblia, que eu estou dizendo, né? Não o que qualquer um aí disse em nome do Senhor, até mesmo porque hoje ainda existem os falsos profetas. Tem sim os verdadeiros, mas também tem os falsos. Os verdadeiros profetas são aqueles que, quando profetizam, as suas profecias se realizam. Já os falsos profetas, as suas profecias não se realizam, né? Então, os falsos profetas, eles ainda existem hoje, mas tinha que derramar o fogo, o sangue santo do Senhor para a remissão dos pecados de toda a humanidade, para que todo mundo tivesse a oportunidade de salvação, né? Essa profecia foi cumprida, porque estava escrito na palavra do Senhor, e tudo que está escrito na palavra do Senhor vem do Senhor. A Bíblia foi escrita por mãos de homens, mas foi inspirada por Deus, né? Todas as palavras que estão na Bíblia são vindas do Senhor, né? O Senhor é como se fosse um ditado, só que obviamente cada um escreveu, tipo como Deus contou a história para cada um, mostrou a história para cada um, e cada um escreveu a sua maneira, né? Cada um colocou do seu ponto de vista, como por exemplo, os livros de Marcos, Mateus e Lucas, por exemplo, eles narram a maioria dos acontecimentos, são os mesmos acontecimentos, mas cada um do seu ponto de vista, né? Então tudo ali foi inspirado por Deus, mas obviamente tem como se diz assim, tem a interpretação humana, até mesmo porque se não tivesse a interpretação humana seria de difícil entendimento para nós, porque se fosse totalmente na linguagem de Deus, nós não teríamos capacidade de entendimento, né? E a gente continua a fé em Cristo no capítulo 5. Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É um detalhe, né? Falando novamente dos mandamentos, os mandamentos são perpétuos, ou seja, embora tenha sido escrito no Velho Testamento, tenha escrito inclusive no começo do Velho Testamento, mas eles são perpétuos, eles são para a vida toda, de geração em geração, né? Eles, quando Jesus veio, inclusive, ele veio dizendo que não veio para abolir a lei, e sim para justificá-las, né? Para cumpri-las. Então não teve nenhum tipo de alteração nas leis, né? Não teve alteração nos mandamentos, eles continuam os mesmos. Versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus
vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes 3 são um, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquelas que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Glórias ao Senhor. João está aqui confirmando, fortificando a fé das pessoas na crença da vida eterna. Ele está mostrando aqui a existência da vida eterna, para que as pessoas não esmoreçam, para que elas não se afastem de Deus, porque a vida eterna é fato, afinal de contas nós fomos criados para a vida eterna. Hoje só não somos imortais por causa da entrada do pecado, que o pecado é morte. Então, por isso que Jesus Cristo teve que padecer na cruz, para que fôssemos remidos do pecado e hoje tivéssemos a oportunidade de salvação. E os escolhidos serão salvos e assim voltarão para o reino de Deus e assim serão novamente imortais, Como as outras epístolas, a 2ª e a 3ª, têm somente um capítulo, eu vou continuar aqui. Eu acho que o vídeo não vai ficar muito longo, até mesmo porque, como todas as epístolas são de João, a gente finaliza tudo na mesma história, Aí, preservar no amor e na fé, a 2ª epístola universal do apóstolo João. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade,
assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Olha que interessante, né? Paulo já falou sobre isso, Pedro já falou sobre isso, agora João. Eles sempre insistem no mandamento de amai-vos uns aos outros, né, como a ti mesmo. Por quê? Porque Jesus ensinava, Jesus foi quem falou que era um dos principais mandamentos, era esse, amai-vos uns aos outros, né? O primeiro, obviamente, amar Deus sobre todas as coisas, né? Não prostrais a outros ídolos e amai-vos uns aos outros. Então, aqui também João falando sobre isso na segunda epístola, né? E a gente continua aqui no versículo 6. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos pela recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face, para que posso no gozo seja para que o nosso gozo seja cumprido. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém, né? Aqui falando também mais uma vez sobre o anticristo, né? Chamando mais uma vez a atenção sobre o anticristo. Gente, preste bem atenção. Muitos estão aí dizendo que são seus irmãos, mas na verdade por trás eles estão chamando o anticristo para te afastar do Senhor. Então preste bem atenção. Não se chama qualquer pessoa para dentro de sua casa, né? Muitas pessoas, muitas vezes, entram em sua casa simplesmente para ver o que tem, para invejar a sua casa. E não é nem pelo que tem, e sim pela luz que emana ali de dentro, porque Deus é a luz, né? E olha o que João está falando aqui. Nós chegamos a Deus, diz, aliás, Jesus Cristo diz, né? Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, se não pregam a Jesus, então não tem como chegar a Deus. E muitas vezes tem gente que não fala de Jesus Cristo, só fala de Deus. Então aqui João está chamando a atenção também para isso. Aqueles que não pregam a Jesus Cristo, esses se afastem dele, né? E a gente vai continuar na terceira epístola de João, para que a gente termine as epístolas de João, e a partir de amanhã a gente fala sobre a epístola de Judas, a saudação, né? É também somente um capítulo. O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Um detalhe importante aqui, né? Procedeste fielmente em tudo que fazes com irmãos e para com os estranhos, né? Principalmente os estranhos,
porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, os estranhos, eles estão chegando e nós somos o cartão de visita, né? Se nós não o tratarmos bem, como que ele vai entrar na igreja, como que ele vai se sentir à vontade dentro da igreja para ouvir a palavra do Senhor? Então eles têm que ser bem tratados, né? Educação tem que se ter com todos, né? Indiferente de qualquer coisa, de suas doutrinas, de suas crenças, de suas opiniões. Educação é a todo momento, tem que ser bem recebidos, né? Principalmente nós, filhos de Deus, temos que ter um cuidado a mais, até porque muitos o demônio fica aí procurando uma brecha para nos tentar, para nos tirar da presença do Senhor, né? E ele vai onde mais nos toca, onde mais nos deixa sensível, né? Alguns na ira, por exemplo, se ira muito facilmente, então ele vai fazer algo que o tire da paciência, que tire da direção certa. Então, pense muito bem, antes de falar qualquer coisa, reflita bem. A educação e respeito tem que ter em todo o momento, em toda a ocasião, né? E a gente continua aqui no versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero poder, porém, ver-te brevemente, então falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúdam os amigos a cada um particularmente, né? Assim a gente encerra as epístolas de João, né? Tanto a primeira, a segunda e terceira, para poder finalizar o vídeo aqui. É muito interessante, né? Porque todas as epístolas, elas começam com uma saudação inicial e uma saudação final. E todas com cumprimento, né? Saudação de paz, né? De paz, de harmonia, de felicidade, de alegria. Saudação de paz, tanto no começo quanto no fim, né? E sempre lembrando dos seus bons feitos e sempre enfatizando seguir a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a porta de entrada ao caminho da verdade, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se ninguém chega ao Pai se não for por mim, né? Então Jesus Cristo é o caminho. Então buscai Jesus Cristo enquanto é tempo. Lembre-se que estamos nos finais dos tempos, o anticristo está próximo. Quando o anticristo vier, ele enganará muitos, né? Muitos serão enganados pelos seus prodígios e maravilhas. Ele conhece muito bem a palavra do Senhor, então ele se utilizará disso para enganar as pessoas, né? E nós somos muito fáceis de ser enganados, né? Nós somos muito fáceis porque nós não temos a capacidade intelectual para entender os mistérios que há entre a terra e o céu. Inclusive, há muitos mais mistérios que isso somente serão revelados, obviamente, no fim, né? No dia do julgamento. Porque tem coisas que não temos capacidade para entender, mas o importante é que hoje nós devemos ler sempre as Escrituras para que a gente esteja preparado para no dia do anticristo nós reconhecermos e poder perseverar na fé, porque não basta reconhecer o anticristo, tem que perseverar na fé, tem que se permanecer firme no Senhor, porque o anticristo, ele irá te exortar
para adorá-lo, né? E ele fará de tudo para que você o adore. Inclusive, ele atentará contra a tua própria vida, né? Para que você o adore. Mas aqueles que seguem realmente ao Senhor, esses não se curvarão ao anticristo. Eles se permanecerão firmes, se permanecerão em pé, se ajoelharão somente perante ao Deus vivo. Então, buscai ao Senhor enquanto há tempo, porque no dia do julgamento, ali será salvação e perdição. Não haverá meio termo, não haverá segunda instância e não haverá choro nem velas, né? Ali será o dia do julgamento, ali é o julgamento final. Quem for salvo vai para a redenção eterna, vai para a honra e glória do Senhor, vai para o reino de Deus. E quem não for salvo vai para o fogo ardente, né? E participará da segunda morte. Infelizmente, isso é fato, não tem como negar. E amanhã leremos a Epístola de Judas e logo começaremos o Apocalipse. Apocalipse realmente ele é um livro muito forte porque ele fala dos fins dos tempos. Então, eu vou até pedir primeiramente muita clareza do Senhor, né, nessa leitura, para que ele esclareça bem ali, para que ele faça não somente eu a entender, mas você que está ouvindo também a entender com clareza ali o que ele está dizendo. E eu vou ver como que vai ser, porque é um capítulo muito forte, é um livro muito forte. Provavelmente eu vou diminuir a quantidade de capítulos. É que a gente se empolga tanto e a gente fica querendo saber mais e mais e mais e acaba prolongando. Olha só o tamanho que o vídeo já ficou, né? Mas amanhã a gente continua. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Toque em sua vida psicológica, em seu emocional. E principalmente, Pai, abra seus olhos espirituais, Senhor, para que ela veja o caminho que está trilhando, Pai. Para que ela veja o caminho verdadeiro e possa se voltar para Ti, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.